E Ai, bom dia. A gente vai começar agora num novo horário, né? 11 horas da manhã. Uma reunião que faz tempo que a gente não tinha. Porque, na verdade, para mim, eu prefiro de manhã, porque à noite, falar a verdade, para mim é péssimo. Eu tô muito quebrado à noite. e no caso de manhã, nesse horário que o Marcelo faz o revezamento, será que ele tem condição de entrar? Eu vou conversar com ele. Eu não sei se vai dar para ele, né? É, hum, E se for o caso, se for mais cedo, aí deixar avisado, né? ó, eu vou ver se eu Porque consigo. provavelmente acho que ele saiu umas 8, 9, né? Hum, Pode ser que ele queira mais cedo, porque o estudo que a gente estava fazendo com ele estava interessante. hum. E na Binance eu estou tentando fazer a verificação dos documentos ali e não está passando. Aí eu já não consigo Você, adquirir. você não conseguiu ainda em nenhuma outra corretora fazer a Hum, compra? Na Bidget eu tô com problema no cartão. Cartão? Ele não está aceitando o meu cartão. Ah, O cartão de primeiro crédito? era o JCB e o meu pré-pago ele não aceita. Parece que tem que ser o cartão de crédito mesmo, né? Ah, tá. Você quer comprar com cartão de crédito, é isso? Quer comprar criptomoeda com cartão de crédito? Cartão de débito. Ah, cartão de débito. Ou É, senão eu tinha que fazer o esquema lá que o Marcelo falou com PayPay, né? ah, por Furicome você não consegue, por depósito bancário? Consigo, só que eu não tenho a conta, ele sempre pede cartão de crédito, né? Eu não vejo opção para transferência, Furicome. Ah, é? Não sei. Aqui eu uso a BitTrade, aqui do Japão. Aí eles têm a opção de Combine Ah, de... e Furicome, né? É depósito bancário. Acho que tem umas outras aqui. O teu não tem de Combine, não? eu vou dar uma olhada. Combine é um pouquinho mais caro, mas é besteira. Quer dizer, não chega a 1.000 ien. Mil ien, né? Ah, Ah, aham. 1.005. Pelo menos aqui da BitTrade, né? Aí já cai o dinheiro lá. Deixa eu ver aqui. Tem de Furicome, PayPay Ginkgo, Ion. E tem de Combine. Que Palmeiras. Bitcoin deu uma baixada agora, era o momento para comprar, né? É oportunidade. Oportunidade. A gente nunca sabe se vai cair mais, né? É, Mas como ninguém tem bola de cristal, é bom ir comprando. Falando nesse assunto aí de aproveitar a oportunidade, eu fico pensando, como que pode? O Bitcoin tem 11, 2009, 2008, né, que começou. O primeiro hum, round foi em 2012. Aí a gente já está no quarto, foi 2012 o primeiro, 2016 o segundo, 2020 o e terceiro, a gente 20. está no quarto halving. Então, eu entrei um pouquinho antes, um pouquinho antes do quarto halving, eu sou da terceira geração, então. E tem gente que está desde a primeira, segunda, e como que pode, né? Uma pessoa que já está há tanto tempo não ter ainda um resultado que é, já permitiu mudar de nível de vida, né? Pelo menos em termos de liberdade. Esse assunto aí, o motivo, né? Hoje, né? Eu estava ouvindo um podcast e me acendeu uma luz aqui. Por que que isso acontece? Isso não pode acontecer com a gente. E eu espero que a gente não caia nesse erro, porque o Bitcoin ele é uma ferramenta para a gente ganhar liberdade rápido. Não digo ficar rico rápido, mas para ganhar liberdade rápido. E para a gente ter um rumo. Tem que ter um. Para a gente ter um rumo, a gente tem que entender que o Bitcoin é um caminho
que não tem como desprezar. Não tem como a gente ter sucesso hoje em termos material, financeiro e até espiritual sem passar pelo Bitcoin. Por que que eu digo espiritual? O que que tem a ver? Tudo, tem tudo a ver. Sabe por quê? Querendo ou não, a gente aqui nesse mundo, principalmente quem tem família, que nem nós, a questão de grana conta muito. Abala a gente, fala a verdade. Quando o negócio Uhum. está ruim financeiramente, abala, abala. Não vem dizer que não, eu sou espiritual, é papo furado. Mentira. Porque o dinheiro abala assim. Quando falta, quando dá um aperto, a gente fica abalado. Fica. Não tem, acho que um ser humano aqui que não passou um aperto financeiro e não ficou abalado psicologicamente, até espiritualmente. Eu acho que não existe isso. Porque conta muito. A gente não faz nada sem dinheiro. Nada. Então, para que a gente não precise passar por esses perrengues, a gente tem que entender o caminho certo. Eu vou abrir aqui um texto. Mas, E, diga aí. Eduardo, um dos motivos que eu vi num vídeo, eles estavam falando, né, a respeito do halving e é, do pessoal que faz o DeFi, por que que eles não conseguiam rolar a dívida por um grande período? Era por causa das oscilações e nas oscilações, quando baixava muito, liquidava Cuidava. a. Cuida. Então, com isso, a pessoa não consegue ficar rolando. Então, mas ó, vou falar a verdade. Não dá tanto trabalho assim, a gente uma vez por dia vê como é que tá a cotação. De Hum, repente dá uma queda brusca, né? Acontece. Pelo sim, pelo não, vamos deixar uma margem aí, 30%, acho que é uma margem boa. Nunca caiu 30% assim de uma hora para outra. Cai hum, 30%, mas leva dias, né? Às vezes meses, né? Aí você vai ajustando, né? Joga mais um pouquinho mais de colateral, coloca mais. Colateral é a garantia, né? O valor em garantia em Bitcoin para não acontecer de ser liquidado, né? Aí tem que ter uma. Você tem que ter um pouco de margem, né? Tem que ter um pouco de gordura. Olha só, hoje a gente está mandando um dinheiro para o nosso filho, para o meu filho mandar pagar o aluguel lá na Austrália. É uma hum. dinheirama do caramba, pagar o aluguel de um quartinho. E o que acontece? É, Aí ele pega esse dinheiro, transforma para dólar australiano e paga o aluguel. Aí eu vou falar para ele o seguinte: dessa vez, você vai pegar esse dinheiro, vai comprar o Bitcoin sintético, vai deixar de garantia e vai pegar emprestado e pagar o teu aluguel. Por isso que eu mandei um valor a mais, mandei quase o dobro. Para não acontecer de repente ter que usar o Bitcoin, né? Mesmo o sintético, ele mantém o mesmo valor. Então, ele ele vai ter que aprender, eu já mandei para ele vários links, né? E ele tá o curso que ele está fazendo é da área de finanças, então ele tem mais é que a obrigação de aprender, aprender rápido e depois até ensinar para a gente. Quando acontecer disso aí que você está falando, né? Ter uma oscilação brusca e pá, ser liquidado. Ainda que a liquidação não chega a ser um prejuízo, né? Porque você já pegou o Já pegou o dinheiro. dinheiro, não tem como perder, né? Encerra a operação, inclusive você pode até pegar e mandar de novo a fazer um novo empréstimo, né? Não Uhum. impede. E aí volta de novo, repete a operação. Não chega a ser prejuízo, né? Não chega a ser um problema tão grande. E no caso, o Bitcoin sintético também, ele não pode ser equiparado com o ETF? É, exatamente. É um tipo de ETF. É um tipo de ETF. Ó, eu quero mostrar aqui, só rapidinho, para que a gente tenha uma, uma noção do que tá acontecendo. Por que que muita gente não consegue ter sucesso com o Bitcoin, apesar de ter, às vezes, muito tempo operando, né, e conhecendo o Bitcoin? Por causa disso aqui. É o que está explicado aqui em Romanos 12. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma carta para a igreja em Roma, ele diz assim: portanto, parece que ele já conhecia essa realidade hoje de Bitcoin.
Porque ele está falando disso. Então, para a gente. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam. Nessa versão está se ofereçam. Na versão que eu uso, na minha Bíblia está que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso aqui? Esse não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é o padrão desse mundo? Você compra quando está barato e vende quando está caro, né? E depois você vai repetindo essa operação e fica fazendo trade, basicamente. Esse é o padrão desse mundo. E aqui ele diz ao contrário: não façam o que esse mundo aqui está acostumado a fazer. Não faça isso, porque senão você vai se dar mal. Ou, no mínimo, você vai ter um resultado medíocre, que é medíocre é a média, né? E aí, a média, a gente sabe o que é. A média é ser escravo, né? É o pior resultado possível. Nesse, é, nessa passagem também pode ser interpretada como a utilização da moeda fiat? É, com certeza. Só que, veja bem, por isso que eu digo, ele já sabia dessa realidade, ele já, bom, a gente encontra resposta para um monte de coisa a gente nem imagina, né? Dentro da palavra de Deus. A gente até então não tinha nenhuma outra opção a não ser o sistema fiduciário, né, que a gente conhece, onde a gente nasceu nele e tinha tudo para morrer nele. Graças a Deus, agora a gente não precisa passar por isso. A gente pode, deve, renovar a nossa mente e não seguir o padrão desse mundo, que é o padrão fiduciário, com certeza, bem você lembrou. E é um padrão condenado, é um padrão podre, é um padrão que escraviza a gente e que só é vantagem mesmo para quem está no poder, né? Tem o poder de escravizar, de dominar, de roubar a gente. E para a gente ficar livre disso, até então não tinha como. Hoje tem. Hoje tem. E agora, quando a gente consegue uma liberdade fora desse padrão, uma liberdade financeira, eu vou falar, isso aqui afeta muito a questão psicológica, a questão espiritual, porque eu sei que nesse sistema hoje que a gente tem na mão, que a gente pode usar, não como as pessoas, o mercado financeiro, os investidores estão fazendo, que sempre fizeram, né? Vem com esse vício para o mundo do Bitcoin, que é um mundo novo, é um mundo onde a gente tem liberdade. Eles nunca conheceram, não sabem nem para onde vai liberdade, eles não querem liberdade. Sabe o que eles querem? Lucro. Eu quero lucro porque o lucro, para mim, eu posso ser escravo o resto da vida, mas se eu tiver lucro, para mim tá bom. É isso que eles têm na cabeça. Porque eles não conhecem um mundo onde há liberdade. Porque sem liberdade, para falar a verdade, não existe sentido a gente ter dinheiro quando a gente é escravo. Não tem lógica. Eu não sei se você concorda comigo, mas qual é a graça que tem você ter dinheiro e não poder desfrutar o dinheiro? Não poder viver? Você sobrevive. Sobrevive, é uma coisa. Agora, viver é outra. O escravo sobrevive. Mas quem é livre, vive. Aí tem uma outra promessa, né? Para quem renova sua mente, sai desse padrão do mundo, que não é só uma vida normal, não é só uma vida de liberdade, é uma vida em abundância. É o que Jesus Cristo prometeu, o maior libertário de todos os tempos. Vida e vida em abundância. É uma vida que não existe aqui nesse mundo um padrão para comparar. Aí a gente vem com aquela mentalidade errada, com um vício, com um padrão daqui desse mundo, né, de fiduciário, de querer encarar o Bitcoin como uma coisa como se fosse mais um negócio para a gente ganhar dinheiro, mais um investimento, mais um sistema de aposentadoria. Ele até é tudo isso, tá? Mas a questão é que ele não foi feito para isso. E ele não é só isso. Ele é isso e muito mais. Só que o melhor dele não é nem isso. Para ver só como o bagulho é tão bom. Aí o que as pessoas querem? Querem só a parte menos interessante?
a parte que tem menos valor e joga fora tudo. Sabe, quando a pessoa pega um abacate para comer e come o caroço e joga fora a polpa. É mais ou menos isso. Comer a manga, jogando a polpa da manga fora, comendo só o caroço e a casca. E deixa, compra o caranguejo caríssimo e come só a casca do caranguejo, não come a carne de dentro. Isso é mais ou menos isso aí. É o que as pessoas estão fazendo hoje com Bitcoin. E todo mundo diz, aí quando subir, você vende na alta. Bitcoin não foi feito para isso. É para a gente mudar de rumo, mudar de vida. Quando acontecer, né, isso aí, da gente, tipo, caiu, acontece. Não adianta desesperar. É oportunidade para comprar, o que puder, compra. A gente vai ter sempre dívida, né, deixando o Bitcoin sintético como colateral, como garantia. Então, se for necessário, a gente acrescenta mais, ou a gente diminui a dívida, dá para diminuir a qualquer momento, e fazer né, a regulagem para não acontecer de ser liquidado, que também não chega a ser uma tragédia, né? Mas a gente não, de forma nenhuma, abrir mão do Bitcoin. Agora, olha só, uma estratégia, tá? Que eu acho que não tem outro jeito da gente fazer. Você sabe que tem um Bitcoin sintético e tem um Bitcoin natural original. O que eu, pelo menos, né, eu pretendo fazer que eu sei que, por exemplo, não é a estratégia do Marcelo, é, ter deixar uma reserva para comprar o Bitcoin sintético, só para deixar como garantia lá no DeFi, porque não é o Bitcoin verdadeiro. E esse Bitcoin sintético, sabe o que é um problema dele? É que a gente não tem autocustódia dele. Bitcoin sintético tem um dono, é uma empresa, né, que é dona dele, e a gente está confiando, igual como confiaria num banco para fazer um investimento aí num fundo bancário. Então, não deixa de ter um risco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um valor só para deixar como garantia de Bitcoin sintético, e eu vou continuar fazendo a compra do Bitcoin na rede Bitcoin, Bitcoin original, e fazendo autocustódia dele. E não vou vender esses aí. Nunca. Não, pelo contrário, eu só quero ir aumentando o valor, né, que for que for possível, né, comprar e acumular indefinidamente. E aqui o sintético, comprar mesmo, comprar direto já na corretora o Bitcoin sintético. Geralmente começa com W, né? Bitcoin sintético. E é WBTC, né? E usar isso aí para fazer empréstimo, né, como garantia. E eu sei que ele vai dar um pinote, não sei quando, mas ele vai dar, esse ano ainda. E aí ele vai subindo de valor, né? Chegar num ponto que, tipo assim, já compensa tirar um pouco desse sintético aí e trazer para o mundo, para o Bitcoin real. Fazer a troca, né? Vender o Bitcoin sintético e comprar o Bitcoin de verdade. Tem uma perdazinha ali, mas aí não tem jeito, né? Shogunai. Compensa, né? Compensa para a gente ir acumulando sem fim o Bitcoin sintético. Aí, olha só, a mentalidade, esse aqui que é o problema. A gente não pode se amodelar no que esse mundo aqui ensina, no que os traders têm na cabeça, no que o mundo das finanças ensina. Porque o Bitcoin não faz parte do sistema financeiro. Eu já te falei, não faz parte. A gente não pode encarar ele como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Não é. É uma prancha de surf para a gente montar em cima dela e nunca mais sair. Porque vai vir maré baixa, maré mansa, vai vir tsunami, e a gente está em cima dessa prancha, porque essa prancha vai segurar a gente em qualquer situação. A gente não pode pegar essa prancha, opa, a prancha tem gente pagando bem nessa prancha, eu vou vender ela, porque depois vai vir as ondas boas e eu vou estar sem prancha para surfar. Ou quando eu precisar de ter a prancha, eu vou ter que pagar muito mais caro por ela. Muito mais caro do que o preço que eu vendi. Eu não conheço ninguém que se deu bem no Bitcoin fazendo isso, né? Vende, subiu, vende, caiu, compra, tudo bem. Ninguém perde quando você compra Bitcoin. Agora, você perde quando vende, né? Se a pessoa comprou na baixa, teve a sorte de comprar na baixa, e
teve a infelicidade, a ideia infeliz de vender quando subiu, ou pelo menos quando achou que subiu, essa pessoa perdeu. Por melhor que tenha sido o preço que comprou, ele perdeu. Porque não é questão de lucro, não é. Sabe por quê? É, é o que eu falo, dinheiro é a coisa mais fácil de se conseguir. Para conseguir dinheiro, você não precisa de nada. Você não precisa de conhecimento espiritual, você não precisa de Deus, você não precisa de nada. Porque qualquer um consegue ganhar dinheiro. Fala a verdade, qualquer um. Agora, é esse o objetivo? É dinheiro por dinheiro? Tudo bem. Tem mil maneiras. Não precisa buscar conhecimento, não precisa buscar sabedoria, não precisa de Deus, não precisa da palavra de Deus, não precisa de nada. Você não precisa de liberdade. Isso é só dinheiro. Qualquer dinheiro que vier está valendo. Agora, se você entende que existem pelo menos dois tipos de dinheiro, aí sim tem que colocar o raciocínio para funcionar e buscar sabedoria. Porque existem dois tipos de dinheiro. Existe um dinheiro que eu digo que é o dinheiro abençoado e existe o dinheiro amaldiçoado. Sabe aquele troço que você tem na mão, que você vê, caramba, que troço que só me dá azar, que só me leva para baixo. E eu pensava que era bom e só me afunda. É uma coisa amaldiçoada. E o contrário, né? Uma coisa que é abençoada. E não é questão de quantidade, sabe? A questão é que pode ser Itien amaldiçoado que pode destruir tua vida inteira. E Itien abençoado que pode te levar para um nível que você nem imaginava, nunca na vida, um nível financeiro. Então, eu recomendo foco em ter renda, precisa de dinheiro, todo mundo precisa, mas veja bem, vamos focar naquela renda abençoada e sair do mundo de maldição, porque, cara, chega de maldição, a gente não precisa mais de maldição, não precisa. Já tem demais, a gente já tem demais maldição, a gente tem que fugir dela, correr fora, porque o que acontece? A, a gente já está preso nesse sistema fiduciário que é uma maldição. A gente já ganha num dinheiro podre, num dinheiro amaldiçoado, num dinheiro falsificado, onde a gente é escravizado. Para que a gente precisa de mais maldição? A gente não precisa, a gente precisa buscar um outro tipo de renda, uma renda abençoada. No início, eu acho difícil a gente conseguir uma renda alta, sabe? Oh, meu Deus, uma renda espetacular de que pode dizer, não, essa renda é bênção, porque eu consegui ela sem eu precisar, ó, deixar o meu suor, deixar meu tempo, deixar minha vida lá. Então é bênção, né? Eu acho difícil, mas é pouquinho em pouquinho. Eu lembro o primeiro aluguel que eu recebi. O primeiro aluguel que eu digo, puxa vida, não precisei bater ponto para conseguir esse valor. Eu peguei gosto. Renda abençoada, ela é invariavelmente renda passiva. Você não precisou necessariamente deixar o teu tempo para receber esse valor. E segundo, ela te leva para um outro nível. Não importa o valor, porque quando eu recebi o primeiro aluguel, eu senti, eu subi de nível. Eu subi. E não estava tão bem espiritualmente como eu estou hoje. Mas ela faz a gente subir de nível. Eu pensava assim, eu preciso ter um dinheiro a mais no mês, eu tenho que fazer zangueu, tenho que fazer hora extra, né? No meu emprego para conseguir uma renda maior. Tem que fazer um arubaito, tem que fazer um bico por fora. Sempre pensava assim. Aí quando eu recebi o aluguel, caramba, isso aqui é uma coisa fantástica, porque é uma coisa que eu não conhecia. É um dinheiro que eu não precisei gastar meu tempo, vender meu tempo, não precisei deixar minha vida lá, porque tempo é vida, né? Então, o foco tem que ser esse. Renda abençoada. O mundo financeiro não sabe o que é bênção, o que é maldição. Por isso que eles só vivem na maldição. Tem conhecimento, tem ferramenta e tem recurso, consegue às vezes jogar muito dinheiro numa operação e no final das contas, no frigir dos ovos, nove fora. Tem gente que está se dando bem no mundo financeiro? Tem. Mas você sabe, principalmente o trade. Você sabe qual é a proporção de quem faz trade? Day trade, principalmente, né? Qual é a proporção dos que ganham dinheiro mesmo? Você já fez essa pesquisa? Ah, eles falam a respeito do 90, 90, 90, né? 90% das pessoas perdem 90% do dinheiro em 90 dias. Rapaz, é raríssimo a gente achar alguém que ganha dinheiro no day trade. É. Raríssimo. Aí vê só, o cara vem com essa mentalidade pro mundo do Bitcoin. Não funciona, cara. Não funciona. Vai virar um escravo,
vai se viciar, porque, vê só, essa variação louca que o Bitcoin dá, cara, é muito maior do que qualquer outro tipo de ativo. Não existe isso no mundo financeiro. Um troço que de repente está lá em cima, pá, cai, volta, sobe. 10% de uma hora para outra. Não existe isso. E 10% hoje no valor do Bitcoin, você está falando de coisa de 6, 7 mil dólares, né? No mesmo dia. Já aconteceu isso várias vezes. Né? Não existe isso no mundo financeiro. Você sabe, com uma oscilação dessa, o cara pode se dar muito bem mesmo. Pode tirar, tipo, aí, milhares de dólares numa operação num dia. O cara fica louco. E pior, sabe o que é pior? Quando ele consegue. Consegue, pronto. Ele só quer fazer aquilo e fica viciado e aí tudo que ele, tipo, imaginava que ia ganhar, ah, e aí não consegue parar mais, porque não, mas eu vou conseguir recuperar, vou conseguir recuperar. Acabou. Acabou. A mente dele está totalmente moldada pelo sistema normal, financeiro, que, sabe, de trade, day trade. Cara, é um sistema podre, condenado. Por quê? Veja bem, já prendeu o cara, já prendeu o tempo do cara, prendeu o foco, prendeu a atenção. O cara já não vive mais, ele só tem isso na cabeça. Pá, vou comprar aqui, vender ali. Não funciona, não funciona. Porque eu sei, cara, é uma coisa que a gente tem que aprender a exercitar a fé. E no caso aqui, eu sei que o Bitcoin, ele é cumprimento de profecia, profecia bíblica. Então, eu ponho fé nas profecias da Bíblia. Eu ponho fé. Eu ponho fé no Bitcoin? Não, não ponho. Mas eu ponho fé na profecia bíblica. Porque tem promessas que se cumprem, desde que a gente creia nelas. E eu sei que o Bitcoin é uma ferramenta para essas promessas se cumprirem na nossa vida. E eu creio, então eu não preciso ficar, sabe, fazendo. Não, eu tenho que crer. Vai, hora vai cair, mas eu tenho que estar firme. Vai levantar, vai levantar. E vai levantar bonito, como já aconteceu várias vezes. Agora, uma coisa eu sei, que uma coisa que nunca vai cair é a liberdade que ele dá. Eu falo assim, liberdade, mas liberdade, o que é liberdade, né? Vai, o que você acha que é liberdade para ti? Liberdade é um negócio muito amplo, né? Eu não estou acorrentado, eu não estou com uma bola de ferro no pé. Como assim liberdade? Eu não me sinto escravo, né? Eu não sei, eu não estou preso, né? Eu não fui condenado à prisão, né? E tem esse tipo de liberdade também que é importante, né? A gente não está preso, né? Não está preso dentro de uma cadeia, de uma penitenciária. Mas não é só esse tipo de liberdade que existe. Não é só esse tipo de prisão que existe, né? Você sabe É que que deve ser a isso. maior parte do dinheiro que a gente consegue acaba virando imposto, a gente está cada vez mais preso nessa roda dos ratos aí que é, praticamente uma boa parte do salário você tem que estar pagando de imposto, né? Olha, tem uma história que a gente tá estudando aqui em casa e conta exatamente isso aí. Essa prisão do trabalho. É a história de Jacó, que é o neto de Abraão, filho de Isaac, que veio a ser o patriarca do Estado de Israel hoje, né? Hum. E tem uma lição, tem várias lições ali na história de Jacó, na jornada de Jacó, que tem muita coisa valiosa para ensinar para a gente. E uma delas é isso aí, é porque ele teve um tempo que ele era escravo. Não assim de tipo, tá, sabe, de ter um dono e de estar acorrentado e ser obrigado a fazer exatamente aquilo que o dono dele, né, queria que ele fizesse. Mas digo assim, em termos em função de compromisso que ele assumiu, em função de sobrevivência até da família dele, ele precisou ficar preso ali, numa situação muito parecida com a nossa. Ter que trabalhar todo dia, ter que, sabe, ralar muito e ser enganado, ser roubado pelo sogro dele. O sogro dele foi um cara muito pilantra. E o Jacó também não era flor que se cheirasse, não. Ele era bem espertalhão também. Mas ele encontrou um pior que ele. E o sogro dele deitava e rolava, mas fazia do Jacó, do genro dele, gato e sapato. Roubava até. Enganava, mudava o salário. E Jacó foi muito prejudicado com isso, porque ele ficou um bom tempo ali trabalhando para o sogro dele, de empregado, e o empregado não deixa de ser um escravo.
Rapaz, tem um negócio fantástico nessa história de Jacó. Você já leu a história de Jacó? Já ouviu falar de Jacó? Não, não. Então a gente precisa. Vamos fazer o seguinte: no próximo encontro a gente vai começar a tratar desse assunto aí da história de Jacó. Porque tem uma lição, aliás, tem várias lições importantíssimas para a gente nessa jornada, nessa nova fase. E, e para mim, pessoalmente, cara, foi uma descoberta que vale pelo menos uma vida inteira de trabalho. Porque eu fui fazer a análise do balanço patrimonial de Jacó, pelo que a Bíblia relata. Porque ele acabou prosperando. Porque você sabe, você trabalhando, juntando dinheiro, dá para ter alguma coisa, né? E ele conseguiu. Só que muita coisa que ele conseguia era Deus empurrando ele, ajudando ele, apesar dele ser escravo, apesar de ele não ter descoberto a liberdade. Você sabe, eu consegui muita coisa também. E não foi tudo, sabe, de bênção. Não, eu consegui muito na força do braço, a um custo altíssimo, mas consegui, usando educação financeira. Não é que não consegue, consegue, só que a um custo muito alto e com muito mais tempo do que deveria, do que poderia conseguir. Poderia conseguir tudo muito mais rápido, com muito menos esforço, com muito menos estresse, a um custo muito mais baixo. E a palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores, não acrescenta dores. Então, é muito melhor a gente conseguir as coisas do jeito correto, que eu digo que é o jeito abençoado, do que tentar tudo com a força do próprio braço. Cara, não compensa. Depois que você pega o gosto de receber de presente, entender o que você tem que fazer para receber as coisas de presente, em vez de ficar ralando, trade, subiu, vou vender, agora eu vou comprar, agora fica nessa loucura, fica preso nessa mentalidade de tudo por dinheiro, tudo por lucro, e deixa de desfrutar, no final das contas, é sempre assim. Puxa vida, se eu não tivesse feito nada, eu teria ganho muito mais. Todo mundo que faz trade fala isso. Hum. Principalmente Bitcoin. O Marcelo foi um. Ele sempre fala isso. Se eu não tivesse feito nada, teria ganho muito mais. E ele continua nesse mesmo mundo. Compra, vende, vai. Não funciona, cara. Não funciona. Sabe por quê? Quando a gente encontra algo que realmente funciona, que tem a capacidade de levar a gente para outro nível, que a gente entende que aquilo ali é diferente e que aquilo a gente tem que tratar de outra maneira, né? Como diz lá em Romanos 12, a gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa do mercado financeiro, mais um ativo do mercado, mais uma fonte de investimento. Não é, não é. Bitcoin não é investimento. Bitcoin é só uma proteção e uma ferramenta para levar a gente para outro nível. Primeiramente, sempre, 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 sempre com liberdade. Sempre. Aí, olha só, nessa história de Jacó, a gente fazendo análise do balanço financeiro, do balanço patrimonial. Olha, não tem como a gente subir de nível sem conhecimento nessa área de análise de balanço patrimonial, tá? Não tem. A gente precisa aprender a avaliar e até a construir o nosso balanço patrimonial, porque isso aí é educação financeira. Isso é conhecimento importante que nenhuma pessoa próspera ignora. Se você quer ser próspero financeiramente, espiritualmente, tem que entender de balanço patrimonial. E tem que saber fazer análise de balanço patrimonial. É muito simples, até uma criança consegue entender. E aí eu fui fazer a análise. No balanço patrimonial a gente tem duas colunas. Aqui no Japão é duas colunas. No Brasil acho que é duas linhas, né? É uma em cima da outra. Aqui é vertical. Mas é a mesma coisa. A gente tem na coluna da direita os é o passivo e na coluna da esquerda tem os ativos. O que é passivo? É dívida, é capital de terceiros. São ativos que a gente conseguiu de terceiros e vai ter que devolver um dia. E lá embaixo, nessa coluna aí da direita dos passivos, tem o capital próprio, né? Na verdade, quanto maior, melhor. Quanto menor, é perigoso. E na coluna da esquerda, a gente tem os ativos, né? Que é tudo aquilo que tem de patrimônio real, né?
da empresa ou da pessoa. Eu fui fazer esse balanço, vamos ver o que, que o Jacó tem de ativo, vamos ver o que, que ele tem de passivo, vamos ver o capital próprio dele. Tomei um susto. Sabe por quê? Normal. Normal a gente ter dívida. Você tem uma casa, né? Aí essa casa é uma dívida, é um passivo. Aí você tem o teu capital próprio hoje, por exemplo, né? Pode ser poupança. A própria casa, né? Ela acaba se tornando uma parte do teu ativo, o capital próprio. E aqui você tem o capital, os ativos, né? Que você tem. Tudo aquilo que você tem de patrimônio está na coluna da esquerda. Você pode ter imóveis, você pode ter aplicações, pode ter fundo, pode ter Bitcoin, vários tipos, né, de ativo. Esses ativos, assim como os passivos, eles são divididos em duas classes. Não sei se você ouviu falar, mas isso aqui, veja bem, não tem como a gente prosperar sem esse conhecimento. Isso vale para o campo espiritual, para o campo material, vale para tudo na vida, vale para a saúde física, vale para tudo. Esses dois tipos de categoria, de ativo e passivo, é obrigatório conhecer. Não tem como a gente desconhecer, a gente desprezar esse conhecimento. Em português chama ativo. Coluna de ativo tem o ativo circulante e o ativo não circulante. Qual é a diferença de um para o outro? É o período de um ano. Tudo aquilo que você provavelmente vai fazer ou tem a probabilidade de transformar em dinheiro no período de até um ano, isso é considerado um ativo circulante. Por exemplo, compro material para fazer food truck, né? Então, aquilo ali, provavelmente, dentro de um ano, aquilo ali vai ser transformado em dinheiro, porque eu vou fazer food trucks e vou vender os food trucks. Então, dentro de um ano, esse ciclo se completa. No máximo, não chega a um ano, lógico. Então, aquilo é considerado, o estoque que eu tenho é considerado ativo circulante. O que seria, então, um ativo não circulante? É tudo aquilo que dificilmente seria transformado em dinheiro em menos de um ano. Por exemplo, imóveis. É, outro tipo de ativo, né, que poderia ter dificuldade de eu fazer transformar em dinheiro vivo em menos de um ano. Painéis solares, né, investimento de longo prazo. Tudo aquilo que eu... Bitcoin onde é que está? Se eu tenho ativo em Bitcoin, qual dos dois? É circulante ou é não circulante? Vamos lá, teste aí. O É Bitcoin, circulante. circulante, exatamente. É circulante. Por quê? Porque em menos de um ano eu consigo transformar ele a qualquer hora. Um instalar de dedo. Consigo transformar em dinheiro vivo. Hum, fazer operação, comprar qualquer coisa que eu precisar, eu compro em Bitcoin. Ele já é, aliás, o ativo, né? Ele já é o dinheiro vivo. O próprio dinheiro vivo, dinheiro em caixa ou na conta bancária, ele é considerado como ativo circulante. E o passivo circulante, no coluna dos passivos, né, de dívida, o que seria o passivo circulante e o passivo não circulante? Basicamente, se trata de dívida. Então, qualquer dívida de curto prazo, de período que eu tenho que devolver em menos de um ano, já é considerado uma dívida circulante. E tem o não circulante, que é o quê? Dívida de longo prazo, que eu não, tipo assim, não tenho pressa para devolver, não tenho um prazo curto para devolver. Esse empréstimo que a gente faz no DeFi, usando o Bitcoin sintético como garantia, ele acaba sendo quase que um intermediário, mas na verdade, como não tem prazo para devolver, pode considerar como um passivo não circulante. Porque eu não preciso devolver ele, não preciso quitar essa dívida em menos de um ano. Certo? Veja bem, fazendo essa análise aí, eu tenho dois tipos de passivo, dois tipos de ativo e tenho o capital próprio. Eu fui lá para ver, rapaz, tomei um susto. O que acontece com o melhor ativo que existe, sabe qual que é? É o ativo circulante. Por quê? Grana na mão, certo? E se eu pudesse escolher entre o ativo circulante e o não circulante, é lógico que eu ia sempre fazer opção pelo ativo circulante, porque é dinheiro na mão, sabe?
Eu não preciso, eu não estou preso em nada. Eu não preciso esperar nada. É papo. Olha só, vou perguntar uma coisa para você. Gado, até hoje, ou naquele tempo não mudou nada. Gado, ovelha, camelo, isso é um ativo circulante ou é um ativo não circulante? Não responde ainda. Uma fazenda seria um ativo circulante ou um ativo não circulante? Separando que numa fazenda geralmente tem gado, né? Às vezes tem Hum, ovelha, às vezes é fazenda de. Às vezes é uma granja. Então, os frangos numa granja, eles seriam circulante ou não circulante? Assim como o gado. O que que se pensa aí? A fazenda ou a granja, ela é um tipo de ativo. Os bichos que estão neles, o gado, é outro tipo. Você concorda? uhum, O gado, ele é não, ele é circulante. Qualquer momento é dinheiro rápido. Rápido. Gado tem um valor na hora. Tem procura imediata. Agora, se eu tenho uma fazenda onde esse gado está e eu quiser me desfazer, vender essa fazenda para fazer dinheiro, eu consigo fazer rápido? Pode ser que eu consiga, mas não tem nenhuma garantia. Patrimônio imobiliário é ativo não circulante. É um ativo que você. É o problema que eu estou tendo agora, que eu tenho muito imóvel e eu estou precisando fazer dinheiro e eu sei que vai levar meses, talvez anos, para poder concretizar toda essa transformação em ativo, fazer o ativo não circulante virar um ativo circulante, para poder comprar tudo em Bitcoin e aí ficar 100% livre. Veja só, sabe o que eu descobri? Jacó, ele foi um fazendeiro, tinha muito gado, todo tipo de gado, e não tinha fazenda. Ele só tinha ativo circulante. Ele não tinha ativo não circulante. Era um fazendeiro sem fazenda, mas com muito gado. Eu tomei um susto. Peraí, a coluna de ativo do cara só tem ativo circulante. É coisa que ele consegue opa, fazer dinheiro rápido. Quer dizer, é melhor dos mundos, né? No mundo onde não existia Bitcoin ainda, não tem coisa melhor do que ter gado, mano. Porque quem que não precisa de gado? Até hoje, o gado tem valor. Agora que essa crise lá do Rio Grande do Sul, com essa tragédia lá, o gado vai. Vixe, o preço da carne vai para o espaço, cara. O maior produtor de carne do Brasil. Quem tem gado agora tem tudo, é melhor do que ter dinheiro. E ele não tinha fazenda. Por quê? Ele usava as terras do sogro dele para colocar o gado dele. Inclusive, ele trabalhava dentro das fazendas do sogro dele. Tomava conta das fazendas do sogro. E ele tinha o gadinho dele lá que acabou ficando maior que a do próprio sogro. E eu fui ver os passivos do, do Jacó. Sabe a coluna de passivo, das dívidas que ele tinha? Outro susto que eu tomei. Eu nunca vi isso. Ele não tinha passivo, não tinha dívida com terceiros. Não tinha, simplesmente não tinha. Ou seja, a coluna dele dos passivos, como o passivo dele era praticamente zero, o que acontece? Uma coluna é sempre igual à outra. A coluna dos ativos, a coluna dos passivos é sempre igual. Então, para poder dar o mesmo tamanho, né, da coluna dos ativos, essa coluna aqui, como é quase zero, o que acontece? Esse resto aqui que fica, né, a parte de baixo, né, que não é graficamente a parte de baixo, é preenchida com o quê? O que eu falei anteriormente, capital próprio. É quase 100% de capital próprio. Ele não tem débito com terceiros, não precisa pagar terceiros. É quase tudo capital próprio. E aqui na coluna dos ativos, é tudo ativo circulante. É impossível ter um balanço patrimonial melhor que esse. É impossível. E é exatamente isso que a gente tem que buscar. Agora, tem mais um detalhe. Como o bichinho, o gado, né, o patrimônio que ele tinha, tudo tem perna, né? Se era frango, tinha perna, os camelos tinham perna, o cabrito tinha perna, tudo tinha perna. O gado tem perna. Olha só, qual, olha só, mais uma desvantagem de ter um ativo não circulante. É que o ativo não circulante geralmente não tem perna, não tem roda. Ou seja, quando você precisar se deslocar de um lugar para o outro, você vai ter problema.
que você não vai conseguir levar com você. Você concorda? Foi por isso que ele não tinha patrimônio imobiliário, não tinha ativos não circulantes. Era só ativo circulante. Porque chegou uma hora que deu uma ordem para ele, sai. Agora tá a hora de tu sair, vai lá, atravessa aí toda essa região, leva tudo que você tem, vai embora para a região que eu vou te mostrar. Na hora que precisar sair, e ele já estava de saco cheio de tanto ser roubado, ele não teve problema nenhum. Para pegar os cacarecos dele, numa do dia para noite, literalmente do dia para noite, ele vazou com tudo que ele tinha. Os empregados dele, tudo tinham perna também, só todo mundo, bora, acabou. Uma lição para mim, isso aí, uma lição, porque eu tenho muito patrimônio imobilizado, ativo não circulante. Isso é péssimo. Para quem ainda não está nessa fase aí de ter tanto patrimônio, eu recomendo, nesses tempos de hoje, evite o máximo de ter patrimônio imobiliário. Evite o máximo de ter ativos não circulantes. Procure ter somente ativos circulantes. O máximo que puder. E a gente tem o ativo, que é a melhor reserva de valor que já existiu na história da humanidade. Uma bênção que hoje a gente tem no alcance. Não é muito fácil para comprar, principalmente para a gente que está aqui no Japão, que é uma burocracia tremenda, mas vale a pena o esforço, vale a pena. O que é Bitcoin? Porque, veja bem, se precisar se deslocar, eu não tenho que fazer nada, já foi. Bitcoin, já foi na frente. Antes de eu querer ele, já foi. Eu não preciso fazer nenhum procedimento para tirar daqui e mandar para lá, não sabe nada. Eu preciso fazer vários procedimentos para me deslocar de um local para o outro, para mudar de casa, mudar de país, mas o Bitcoin não precisa fazer nada. Ele já é, por si só, pela natureza dele, ele já é, ele é transportável para qualquer lugar, sem precisar de nenhum tipo de burocracia, nenhum tipo de procedimento. O melhor ativo que já existiu até hoje. Aí você pode perguntar, mas qualquer criptomoeda dá para fazer isso? Dá. De fato, dá. Com uma diferença. Sabe qual é a diferença nesse ponto aí do o Bitcoin, né? Bitcoin tem Ethereum, tem Solana, tem um monte de shitcoin aí que dá para fazer a mesma coisa. Você tendo os criptoativos, você não vai ter problema para transportar, porque nem precisa transportar. Né? Qualquer lugar que você tiver acesso à internet, você está com os seus ativos na mão. Fim de papo. Mas sabe qual é a diferença? É a É liberdade. descentralizado, não é? Teve outros projetos de criptomoeda descentralizado, mas que não deu muito certo, não. O Ethereum foi o que mais chegou perto, mas mesmo assim não é. Hum. Ele não é. O Buterin, né, que é o fundador do Ethereum, ele tem controle total sobre a moeda. Se ele quiser dar o bote em todo mundo, ele dá. Só que ele não vai fazer isso porque todo mundo sabe quem é o cara, sabe onde ele mora. Vai um monte de gente para matar ele lá, né? Ele não vai fazer isso. Mas se ele quiser, ele faz. Se ele quiser fazer uma sacanagem do caramba, ele faz. Ele tem o controle total. É descentralizado em parte, mas na verdade ele tem o controle do algoritmo do Ethereum. E as outras shitcoin é pior ainda, é tudo projetinho que tem geralmente um pilantra por trás, tentando uma casca de honesto para angariar fundo para vazar. Quando chegar no valor assim que compensa, vaza. Qualquer um consegue criar shitcoin, criar moeda lixo, né? Meme coin. O Bitcoin não. Ele não tem como. O fundador, o pseudo-fundador dele sumiu do mapa. Né? E até hoje deixou travado mais de 1 milhão de bitcoins e não mexeu mais. Hum. E todo mundo sabe, se ele voltar hoje e querer alterar alguma coisa, ele não consegue mais. Não consegue. Ele pode até mexer na sua conta de 1 milhão de bitcoin, pode fazer um alvoroço danado no mercado, mas fora isso, mexer na conta dos outros ele não consegue. Então, hoje a gente tem essa bênção que é o Bitcoin. Não existe nada que se compare a ele. Com outras criptomoedas dá para a gente ter mobilidade, dá para a gente levar, mas a gente tem que entender que liberdade é só o Bitcoin que dá. E até com uma segurança muito boa.
muito boa. Desde que a gente não esqueça as palavras-chave, que não fique misturando, né, com outras criptomoedas, tem uma carteira, eu recomendo, né, tem uma carteira que nessa aqui, uma hard wallet, e facilita muito, e não ficar misturando um monte de moeda, não ficar fazendo essas coisas de trade, misturando um monte de lixo, é isso aqui, é horrível. É o seguinte, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, vamos pagar as contas só com empréstimo, deixando o Bitcoin como garantia, é só essa operação que a gente vai fazer. Se a gente fugir disso, a gente está na roça. Não vai ter diferença nenhuma de fazer qualquer outra operação no sistema financeiro. É, se a gente tiver esse cuidado de fazer o que Paulo ensinou aqui, ó, em Romanos 12, principalmente no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Não vamos fazer como esse mundo faz, porque esse mundo está quebrado, está arruinado. É por causa disso, esse padrão não funciona. É um padrão que foi colocado para a gente, desde que a gente se entende por gente, porque é interessante para os donos do mundo que a gente permaneça sempre assim, ó, escravo, sem visão, e achar que tá bom, ainda achar que tá bom. A gente não pode cair nisso. Não vai adiantar nada, cara, não vai adiantar. Eu espero que um dia eu consiga convencer o Marcelo a entender isso, porque senão ele vai passar, talvez já tem 5 anos, 6 anos, né, que ele está mexendo com Bitcoin. Vai passar 60 anos, ele não vai sair do lugar. Não vai. Porque não adianta, cara, não funciona. Talvez ele se afunde até mais, como tem acontecido aí com tanta gente. Beleza? É, A gente vai ficar por aqui, que já deu 1 hora, né? Uhum. Alguma dúvida aí? O Luiz, o Casuelo, Tranquilo, tranquilo. tem alguma sugestão? Porque eu falei do Jacó naquele. Mas tem mais coisa para a gente explorar na história de Jacó. Tem muita coisa. Uhum. E tudo a ver com Bitcoin. Tudo a ver com esse mundo que a gente está buscando de ter liberdade financeira e buscar um novo padrão de vida. É, Se hoje, né, essas ferramentas, né, já estão ao nosso alcance, a única coisa que eu posso fazer é orientar e dar exemplo. Veja bem, se eu falo uma coisa e faço outra, não vai adiantar nada. Uhum. Então, essa questão aí da mudança de padrão, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, senão não vai funcionar. E tem que mostrar o resultado da minha vida. Eu posso falar, ó, caiu, tudo bem, mas tem foi o quê? Praticamente dezembro para cá que eu estou fazendo essa transferência de patrimônio que eu tinha em ativo fiduciário e imobiliário e outros ativos que eu tinha, tudo para Bitcoin, tudo para o melhor ativo que existe. Está lá na coluna dos ativos circulantes, melhor qualidade que existe. Cai, tudo bem, mas faz parte, normal. Só que ao longo do tempo, ao longo dos anos, a história tem mostrado. É, é só saber que o Bitcoin não é para você comprar hoje para vender amanhã. É para vida inteira. É para gerações à frente da gente. Não é nem só para a nossa fase. Eu sei que quem for adotar esse padrão, um novo padrão, não desse mundo, e eu digo, esse padrão aqui, a gente encontra ele, a orientação de como deve ser feito na Bíblia, na palavra de Deus, como a gente está achando aqui, quando Paulo falou em Romanos 12. A gente tem a orientação aqui de como agir. Não adianta querer inventar a roda. A gente tem que buscar na Bíblia a orientação de como usar os recursos que a gente tem. Eu, por exemplo, com essa história de Jacó, eu entendi. Eu tenho que transformar tudo em Bitcoin. Porque qualquer momento, talvez Deus mande eu sair, sabe? Vai para outro lugar, muda de ramo, muda de país, você tem que estar livre. Eu não posso estar preso. Essa época agora foi a época que está chegando os impostos, né, de carro, de imóvel, de tudo.
Rapaz, aqui é uma coisa de louco. É uma maçaroca. Rapaz, é milhões, 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 é muita grana. Com o Bitcoin, não tem isso. Né? Mas aí você... Tem. Se você buscar conhecimento, você consegue isenção de imposto. Praticamente total. Se não total, bem menos do que você pagaria em outro tipo de ativo não circulante, como imóveis, por exemplo. Então, tudo que a gente precisa não é nem de dinheiro, a gente só precisa de sabedoria. Só isso. Mais nada. O resto tudo se resolve. Se tiver alguma sugestão para o nosso próximo encontro, a gente está aberto aí para receber qualquer sugestão e senão a gente vai ficando por aqui. Tá certo. Ó, a gente precisa ver as ferramentas que a gente precisa para fazer os empréstimos. Eu estava vendo, é muito simples, só tem aquele Ave, né? É onde a gente faz o empréstimo dos ativos, né? Te deixa um ativo de garantia e pega empréstimo em outra cripto. É uma plataforma chamada Aave. É a mais Hum. utilizada, mais segura. Eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo. É bom Ah, estudar. Porque basicamente ela, tipo assim, é a plataforma central disso aí. E o resto é só acessório. Tá? O resto é só acessório. Dominando essa ave, o resto é só acessório. Aqueles três pontos, que é o mundo fiduciário que a gente vive, uhum. o mundo do Bitcoin e o mundo do DeFi. No DeFi, o principal é essa plataforma Aave. E como a gente vai ficar praticamente só comprando o ativo Bitcoin sintético, né, para deixar de garantia, depois a gente só precisa de uma ferramenta para fazer essa compra. Pode ser a própria corretora, né? Corretora Uhum. centralizada mesmo. E aí comprou uma cripto, a gente pega emprestado, pode ser, por exemplo, a stablecoin em dólar, né? E transforma para ien, paga as contas, acabou. É basicamente só isso, é bem simples, não tem muita coisa. Agora, se for fazer trade, é uma loucura, cara. Trade não tem fim. Porque você começa, mas acho que aquela moeda vai subir, essa aqui vai descer, não sei o quê, pronto, acabou. Aí você vira escravo da loucura. Tipo assim, quem faz trade acha que tem uma bola de cristal na mão. Começa a olhar para os gráficos, achando que vai adivinhar o futuro com os gráficos, né? Fazer análise de gráfico. Cara, isso não funciona. Porque ninguém consegue descobrir o que vai acontecer daqui a um segundo. Que dirá, sabe, médio prazo, em curto prazo, não consegue descobrir. E é muito arriscado até cair do cavalo, né? Faz uma aposta que vai subir o bagulho de despenca, pronto. É arriscado perder tudo. E tentar adivinhar o futuro, na Bíblia, é considerado feitiçaria. É feitiçaria. É abominação. Não se tem bênção embaixo de maldição de feitiçaria. Não tem. Não tem como a gente se dar bem tentando adivinhar o futuro. Aí, agora, veja bem. E que dizer, mas você fala, mas não sei o futuro, mas eu sei que no final o bem vence o mal. Eu sei que no final a luta vai ser dura, mas no final quem tiver do lado correto vai sair vencedor. 1 João 5 diz assim: quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu tenho certeza nisso, porque a Bíblia me promete. Fora isso, não vão tentar adivinhar o futuro que não vai dar certo. Quem crê em Jesus Cristo não tem que temer nada. E não tem que ficar tentando adivinhar o futuro também. Porque a vitória já foi declarada. Agora tem um caminho, tem uma jornada pela frente. E a gente só precisa entender os passos que a gente tem que dar. Adivinhar o futuro é um passo que a gente não deve dar. Não deve. Por isso, veja bem, se é só isso que tem que fazer, olha só. Compra o Bitcoin sintético. A maior parte deixa no Bitcoin original, sagrado, em autocustódia. Ninguém mete a mão. Compra o sintético só para você ir pagando as contas. Deixa como garantia e vai pegando dinheiro para ir pagando as contas.
Resumo, sabe quanto tempo que isso vai consumir da gente? Muito pouco. Comprar Bitcoin para fazer autocustódia é minutos. Deixar no. Depois que a gente estiver dominando todas essas ferramentas aí da Aave, fazer a troca, é coisa de minutos também. Vai consumir da gente alguns minutos por mês, talvez por ano. A gente não vai virar escravo disso. O que vai acontecer? A gente vai ter tempo, tempo de qualidade, tempo livre. E aquilo que Deus mais quer que a gente tenha é tempo. Por quê? É a coisa que ele mais quer que a gente gaste no reino dele, para se aproximar dele, para entender que quando a gente busca o reino e investe tempo nisso, é o melhor investimento que a gente pode fazer nessa terra. Porque tudo aquilo que a gente imaginava que, sabe, a gente ia correr atrás, esforço, tudo, ele dá assim, ó, tá aqui. E não é só isso que você imaginava, não é muito mais. Coisa que talvez a gente nunca ia conseguir com esforço próprio, com investimento, com trade, day trade, nunca. Nem ganhando no tacaracude sozinho, ganhando na loteria sozinho. Ele dá. E dá, ó, enquanto a gente dorme. E eu sei que é de glória em glória e a bênção, ela nunca é tão boa que não possa vir uma outra melhor na frente. Assim como o contrário, um abismo leva a outro abismo, né? É, eu sei que eu estou nesse caminho. Eu quero que todo mundo que está vendo esse vídeo, que vocês estejam também nesse caminho, porque não tem coisa melhor. E eu quero ser um exemplo para vocês. E eu sei que Deus quer que eu dê esse testemunho. Eu não posso me, me omitir dessa missão que Ele me deu, de ser exemplo. Porque hoje o que todo mundo quer, na verdade, é se dar bem financeiramente. Ninguém veio para o Japão para passear. A gente veio para cá para ganhar dinheiro, para trabalhar, ganhar dinheiro e se dar bem na vida, né? Na história não foi bem assim. E ele usa muito a questão financeira hoje para atrair as pessoas para o reino dele. E eu sei que esse aperto hoje que todo mundo está passando, se não todo mundo, quase todo mundo, é com esse objetivo, é de atrair pessoas para o reino de Deus. E essa tem que ser a nossa visão também, porque ele quer que a gente prospere, não para que a gente comece a se gabar, cara, você dá bem, porque o problema da nossa vida financeira, da nossa despesa, não é mais problema nosso, não é. Quando a gente entende a nossa missão, a nossa identidade de filho de Deus, de membro da realeza, a gente tem que entender o seguinte, cara, problema financeiro não é mais meu. Conta para pagar não é mais problema meu. Eu sei o seguinte, ele vai honrar. Por quê? Eu entendi a minha missão. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, acabou. Acabou. Eu posso pôr a prova. Problema financeiro não é mais meu. E está acontecendo isso. Está acontecendo, mas é pela fé. Pela fé. Se a fé não for primeiro, nada acontece. Beleza, pessoal? Vamos encerrar com uma oração. Vou pedir para a Casuel orar e aí a gente encerra por hoje. Aí a gente volta aí na quarta-feira. Obrigada, Senhor Deus, por este momento de compartilharmos, Senhor, das tuas bênçãos. Obrigada pela vida do Luiz, tu continua abençoando a vida dele, Senhor. Que ele possa também ter entendimento da tua palavra, dos propósitos que tu tem para a vida dele, Senhor. Que possamos também, através das nossas vidas, Senhor, mostrar o teu testemunho, Senhor. Que tu possa estar também nos abençoando e cada vez mais aprendendo da tua palavra, Senhor. Abençoe nosso dia, abençoe o trabalho do Luiz e que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar mais perto de Ti, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí. Até quarta-feira, então. Até quarta. Um Ficou abraço. bom nesse horário? Tá bom. Até mais, então. Até mais.